Ouve aí, gente boa, vivente e andante na terra, aqui com o jornalista Álvaro Talarico, eu mesmo, podcast especial Cultura presente nas redes. E já que é assim, falemos de cultura, mas de cultura negra. Hoje é com João Rafael, professor, Tainara Cristine, pesquisadora, e Stephanie Andrés, radialista e podcaster. Ouve aí, negritude, cultura, ouve aí. Hoje, no Rio de Janeiro, a cultura afro-brasileira é valorizada? Nossa, que pergunta! Já começar com essa pergunta, né? Eu acho. Já começa. Eu acho, hoje, no Rio de Janeiro, a cultura negra ela segue sendo marginalizada, né? A gente está vivendo um momento que é um momento incomum, um momento da pandemia, mas a gente percebe que esse momento da pandemia também está servindo para a gente refletir com relação a tudo que é cultura negra, que inclusive foi marginalizado e apagado ao longo da história. Então a gente está tentando se aproveitar desse momento para chamar uma reflexão, né? E aí a gente tem acontecimentos internacionais, por exemplo, como o assassinato do George Floyd, né, que acabam mostrando um caráter de transnacionalização da luta antirracista, né? A gente sabe que a gente tem o George Floyd aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos a cada 23 minutos, né? Mas a gente percebe que o período da pandemia está servindo também como um momento de chamada à reflexão com relação a tudo que é cultura negra e tudo que foi invisibilizado ao longo da história. Fefa. É uma pergunta complicada, né? Porque, de fato, valorizado nunca foi, né? Como deveria. Mas, ultimamente, a gente tem visto aí a gente tem conquistado um grande espaço na cidade com as manifestações culturais negras, né? Mas eu vejo muito também o que é a cultura popular, né? A cultura negra. A cultura negra é basicamente qualquer manifestação da cultura popular aqui no Rio de Janeiro, né? A gente fala como se a cultura tivesse um lugar diferente, a cultura negra, e existisse talvez uma cultura branca aqui no Rio de Janeiro, mas eu não vejo muito dessa forma, assim. A gente não tem a valorização da cultura carioca, que é majoritariamente uma cultura negra, então, mas tem ganhado aí uma visibilidade muito grande ultimamente. A gente tem conquistado muitos espaços e espero que a gente continue nessa. Essa coisa da cultura, né, é o que a Fefa falou, né? Valorização a gente não tem, de fato, mas a cultura negra, a cultura popular no Rio de Janeiro é uma cultura que brota na fresta, como a maior parte das coisas levadas a cabo pela população negra, assim. Então, pensar que mesmo que isso não seja necessariamente valorizado, financiado, a cultura popular, a cultura negra no Rio de Janeiro, ela é uma cultura que emerge da vivência da população, né? E essa questão da valorização é isso, né? Tem essa luta de o que é cultura e o que não é cultura. O 150 BPM aqui virou um fenômeno brasileiro, mesmo a revelia de qualquer tipo de valorização e de financiamento do que se considera alta cultura. E isso é cultura negra, cultura popular do Rio de Janeiro. Então, é isso, né? Os fenômenos culturais, eles continuam acontecendo aqui com muita força, mesmo a revelia dessa dita valorização, né? Eventualmente, o valor é dado a partir da descorporificação da população negra. Então, você valoriza o 150 BPM, que vai parar na lata da cerveja, com a cantora que é mais palatável para o gosto da alta cultura, embora ainda com reservas, enquanto o DJ responsável pela emergência do 150 BPM aqui no Rio de Janeiro, na Penha, ele tá preso, sabe? Então, eu acho que essa tensão, ela acontece o tempo inteiro entre a cultura, desvalorização e essa emergência da cultura nessas frestas. Mas, no geral, vocês citaram a questão da marginalização da cultura. Essa marginalização é da cultura em geral ou tem ali um viés específico de marginalizar a cultura afro-brasileira? Eu acho que tem a ver com o que... A primeira coisa é o que se considera cultura, né? Então,
vamos pensar do que a gente está falando quando a gente está falando em cultura em geral. Porque quando a FEFA fala que pensar cultura de uma maneira geral aqui no Rio de Janeiro é complicado pensar algum fenômeno fora da cultura negra. Então a gente está pensando na valorização do teatro, a gente está pensando na valorização de uma música que vem de um outro ponto da cidade que não das periferias. Eu fico tentando pensar assim, porque se a gente pensa dessa maneira, de quem acessa a cultura, de quem produz a cultura, eu acho que a cultura da periferia, a cultura que é marcadamente nascida da população negra e com uma vivência da população negra, ela é sempre mais marginalizada. Isso é um fenômeno histórico, assim. Tem a ver com quem produz e com quem consome. Mas, efetivamente, quando quem vai consumir é a população branca, como é o caso do funk do DJ Renan da Penha, por exemplo, no Rock in Rio, aí as coisas vão se travestindo um pouco nesse sentido. Acho que a relação com a cultura é sempre uma questão complexa, né? Eu acho que a gente falar, trazer essas coisas, eu acho muito importante, né? Você pensar aí, por exemplo, que a gente vem de um processo aí de décadas de tentativa de desterritorializar a cultura, e aí eu estou falando mais no sentido do acesso, né? Historicamente, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro tem segregado muito os seus lugares e compreendido lugares específicos como determinantes para a cultura vista, enfim, como uma cultura de elite. E aí a gente tem, por exemplo, o centro da cidade, a zona sul da cidade, como centros culturais, e ali você tem uma territorialização, né? Você está afastado das periferias, e você está dando um recado que é simbólico, né, para a população preta carioca, que é: você não pertence a esse espaço, você não pertence a esse lugar, né? E aí a gente começa a perceber, a partir de um avanço e de uma compreensão, inclusive, da periferia, das favelas cariocas como potência, por exemplo, né? Nas favelas, um povo que sim consome cultura e que sim gasta muito dinheiro também com isso. E aí, à medida em que você tem o avanço dessa indústria cultural, ela começa a perceber a favela enquanto potência, a gente vai começar os movimentos de tentativa de desterritorialização. É um movimento que também tem áreas aí de luta, né, de disputa de narrativa também. Essa mudança de paradigma aí da cultura, como uma mudança positiva, mas, no entanto, uma mudança que acaba reproduzindo alguns estereótipos, algumas complexidades que são típicas do colonialismo, né? Então a gente percebe aí a cultura negra como um espaço de potência, né? E um espaço capaz de quebrar um pouco essas diferenças, né? Todos esses estereótipos, todos esses padrões, por exemplo, eurocêntricos do que é cultura, né? A disputa do que é cultura também é uma disputa de narrativa. E aí eu percebo, por exemplo, e aí quando a Thay cita os 150 BPM, eu penso justamente nesse momento, né, de sim estar eclodindo uma cultura da periferia, né, e sim a periferia é capaz também de produzir e de gastar muito com isso também. Então você tem uma relação que é uma relação econômica, né, é uma relação hegemônica também, porque à medida que se apropriam disso, né, vão se apropriar da cultura negra tentando embranquecê-la aí na medida do possível, né, como a Thay bem trouxe o exemplo dos 150 BPM, né, e aí é isso, eu concordo plenamente com o que a Thay falou, a gente está falando de uma questão aí que é complexa, mas eu consigo perceber esses movimentos, né, e aí quando a gente fala de cultura é importante deixar claro que a cultura ela não é fixa, né, ela não está dada, a cultura ela tem essa característica de movimento, né, e estando sempre em movimento, você tem aí uma mudança, né? Uma mudança, e aí a gente percebe isso. Só uma coisa, você falou lá no começo sobre a questão da desterritorialização da cultura e tal, e eu acho que a FEFA e a Fábrica são um exemplo de como, né, isso, enfim, é a flor que emerge do concreto a duras penas, né? Fala pra gente, FEFA. Com certeza. Bom, vou iniciar aqui, porque eu estava já pensando numa coisa que você falou lá no início, né? Que é o pensar o que é a cultura, né? A cultura, ela engloba muitas coisas, mas a gente, geralmente, quando fala de cultura, a gente está falando não do completo, do pacote completo, né? Que é a forma de se comportar, de vestir, de vivências e tudo mais, mas é a questão cultural artística.
E nisso, de fato, a cultura negra ela é muito marginalizada, sempre foi, né? E hoje em dia vem dominando aí um espaço, vem conquistando um espaço muito grande. É importante a gente pensar também a questão, que são dois setas, né, apontando para uma para outra. Sim, a questão da cultura negra, ela às vezes é valorizada, porém o fazedor daquela cultura não é, né? Que é como a Thay falou, o 150 BPM vai para a Zona Sul, todo mundo ouve, vai para os bailes, estão nas festas, no Rock in Rio, mas as pessoas não estão lá. E não digo as pessoas só o artista, né? Tô falando também do público. O público negro não está presente nesses espaços, né? O show do Emicida no Circo Voador e não ter um público, o público ser majoritariamente branco da Zona Sul. Então, isso é um sentido da cultura, e o outro é exatamente esse do você não ter o acesso à cultura nos espaços onde a população negra está inserida, né? Que é, principalmente aqui no Rio de Janeiro, o subúrbio. E isso é uma luta constante que a gente tem. Nos últimos anos a gente vem batendo e brigando para ter esse espaço na Zona Norte. Há pouquíssimo tempo atrás, a maior parte das manifestações culturais que a gente tinha, né, de shows, de eventos culturais, eram nas lonas culturais. A gente depois teve aí o surgimento das arenas também, mas dificilmente a gente encontra espaços onde a manifestação cultural é de fato valorizada e é de fato da comunidade. Aí lá no Centro Cultural Fábrica, que é um espaço que a gente ocupou na Fazenda Botafogo, a gente vem tentando, né, vem trabalhando mais ou menos 5 anos para dar essa visibilidade, trazer, não só levar a cultura tradicional, né, que não necessariamente é branca. Muitas vezes a cultura tradicional aqui no Rio de Janeiro tem aí uma forte influência da população negra, mas, como eu disse, a população negra não é valorizada no fazer dessa cultura, né? Então, a gente tem essa coisa de levar essa cultura tradicional, mas sempre também valorizando a cultura local, valorizando a população negra, valorizando a comunidade. Então, eu acho que o mais importante que é mais necessário nesse processo, né, de valorização da cultura negra é não esquecer de quem cria, né, de quem faz essa cultura, porque isso vem acontecendo aí, é histórico, né? A cultura negra, quando é valorizada, é sem a pessoa negra. O que vocês falaram acabou que me fez lembrar de 2 documentários bem distintos. Um chama Trap de Cria, do diretor Diogo Esteves, que foca em olhar alguns nomes importantes dessa geração do trap, mas dando voz às comunidades. Ainda mais vocês citaram aí o Renan. E um outro documentário que é Axé, Canto do Povo de um Lugar, que a gente sabe que o axé tem suas raízes no movimento negro e com uma cria das ruas. Porém, a maioria dos artistas que protagonizou esse ritmo musical foram e são artistas brancos. Como é que a gente muda isso? Cheio de perguntas difíceis, né? Como a gente muda isso? As soluções, assim, elas são muito complexas, né? A gente está falando de cultura e aí a gente não pode esquecer que a cultura, ela também está incluída numa discussão que é a discussão da educação, né? E aí é óbvio, né? A gente pensar que, por exemplo, numa educação que dê conta de promover a criticidade com relação aos processos culturais que a gente viveu, né, historicamente, e que a gente ainda vive as consequências dessa história, por exemplo, é falar de uma educação, enfim, de uma educação antirracista, num certo ponto, né, Thay? Se eu não me engano. Porque, óbvio que eu não quero aqui tentar trazer tudo isso para o campo da escola, porque o João é professor, né? Então, assim, você acredita na escola como uma grande transformadora social. Não é isso, mas, assim, é incluir, né, esses debates, essas discussões dentro de um currículo que seja antirracista e que seja plural, né? E aí a gente pensar, é óbvio que são projetos não do dia para a noite, né? E que a gente, de uma certa maneira, já vive
a consequência dos princípios desse processo, se a gente for trazer, por exemplo, para o debate da Lei 10.639 de 2003, né, o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. A própria aprovação da lei foi fruto de décadas de luta do movimento negro, né? E agora a gente está num outro passo, né? Num outro momento, que é o de reafirmação dessa cultura, da importância dessa cultura, basicamente por conta do movimento que a gente vive, né? Do movimento de avanço da pauta ultraneoliberal, cujo objetivo é justamente apagar as diferenças, né? Homogeneizar, transformar tudo, enfim, pautar todas as discussões. O nosso momento agora é de reafirmação, de resistência e de sobrevivência. Esses movimentos são movimentos de mudança de paradigma também, mas que a gente só vai ver os frutos daqui a, enfim, não sabemos quanto tempo. Mas fato é que a valorização da cultura negra, por exemplo, parte da reafirmação dos nossos próprios corpos, enquanto corpos viventes e andantes, né, Álvaro? Aí no mundo. E essa afirmação, essa reafirmação, inclusive faz parte da pauta de décadas do movimento negro, a reavaliação do papel do negro no Brasil, né? E a gente está propondo essa reavaliação por movimentos que passam por nós, pelo nosso próprio corpo, né? Então eu estou falando aí de um movimento cultural, de artistas pretos, estou falando aí, por exemplo, da Feira Preta, né, que acontece na cidade de São Paulo, que teve aqui também na cidade do Rio de Janeiro. Estou falando do Aurê, né? Então, todos esses movimentos de reafirmação, eles estão sempre pautados aí por uma ancestralidade, né? E essa ancestralidade é muito importante ser trazida quando a gente vai falar para o futuro, né? Então, como é que isso se soluciona? A gente sabe que a gente não tem resposta pronta, mas a gente consegue perceber na ancestralidade um caminho para a gente conseguir perceber o que se deve ser feito para a gente mudar o futuro. Eu acho que essa ponte, essa conexão é muito, muito potente, né? Assim, primeiro, eu acho que essa questão da cultura, a gente tem que... Como mudar isso, né? Acho que como qualquer coisa, quando a gente está falando de racismo, a gente precisa perceber que existe um campo do imaginário e um campo do estrutural. Então, pensar em transformar a valorização dessa cultura passa por esse campo do imaginário que o João bem falou sobre a importância da valorização do corpo negro enquanto, não só enquanto um sobrevivente, né, mas enquanto um vivente, um ser de experiências, um ser que produz. Eu adoro aquela música do Baco Exu do Blues, que ele fala que pela primeira vez o homem branco enxergou um homem negro como uma potência e tal. Eu acho que é muito isso. Passa por essa questão do imaginário, de compreender-se um sujeito negro enquanto um criador de produtos, enquanto um ser potente, e passa pela dinâmica do estrutural também, que a gente não pode esquecer, porque... principalmente a gente que é de humanas, né? A gente tende a se perder, às vezes, um pouco só nas epistemologias e tudo mais, mas tem uma questão estrutural do mercado, sabe? Que é o que o mercado, para quem o mercado dá oportunidade. É o que a gente estava falando, o que eu estava falando quando eu falei de 150 BPM. Quem é palatável para ser apresentado ao mercado? Porque X pessoa vende mais no mercado e porque Y pessoa não vende no mercado. Então, eu acho que tem super a ver com essa estrutura, e essa estrutura precisa ser problematizada. Eu acho que o casamento entre resolver esses problemas do imaginário, esses problemas, né, esses racismos no imaginário e no estrutural, é que fazem com que tanto a cultura quanto outros aspectos da vida da população negra possam caminhar no sentido de um futuro mais antirracista, assim. Bom, acho que depois dos dois não tem muito o que falar, né? Eu ia citar um ponto aqui que é importante, de fato, assim, para a população negra não é o mais relevante, mas quando a gente está falando de uma situação no geral, é uma questão que vem se agravando aí cada vez mais e que a gente vem cobrando, que é o posicionamento das pessoas que estão no domínio das coisas, né? Quando a gente fala de cultura, é o acesso que essas pessoas negras têm e é para fazer, é o ser escolhido, ser o selecionado para fazer um papel principal, por exemplo, né? Que a gente sabe que atualmente, infelizmente, o domínio da cultura
no Rio de Janeiro, principalmente, é majoritariamente branco, né? Então, se a gente pensar assim, se essas pessoas, ao invés de continuarem reproduzindo isso que já vem aí de anos, né? Essa cultura de colocar sempre quem está ali próximo, né? Sempre os conhecidos, e sem fazer esse processo, né? Do quem é o melhor para aquele papel, né? Se é uma pessoa negra, se é de fato uma pessoa branca, porque muitas vezes a gente tem no teatro, por exemplo, a escolha de personagens, de atores brancos, de atrizes brancas, para fazer, às vezes, personagens que ficariam muito melhor com um ator ou uma atriz negra. Uma situação, né, que a gente viveu há pouco tempo atrás é do documentário, filme, se eu não me engano, da Marielle, que quem teve a ideia de fazer foi uma pessoa branca. E aí quem estava ali na produção inteira só tinham pessoas brancas, então por que não colocar pessoas negras nesses lugares, né? A gente vem aí observando que isso é muito importante. Eu acho que para acabar com isso também é uma responsabilidade das pessoas brancas de se comprometerem com essa visibilidade, né? De perceber que eles precisam também ser antirracistas, né? Que eles têm que ter esse comportamento, né, de olha aqui, nesse momento eu estou sendo privilegiado, então peraí, deixa eu dar um passo para trás e ver o que eu posso fazer para não estar usufruindo desse meu privilégio em detrimento de uma pessoa negra, né? Ou, né, de tantas outras pautas, mas no caso do negro é o principal, assim, que a gente vê constantemente isso acontecer. Essa fala da Fefa me lembrou a fala da Viola Davis quando ela foi ganhar o Tony, eu acho, eu não lembro. Foi um dos milhões de prêmios que ela ganhou, porque ela é maravilhosa. Mas ela falou que a diferença entre uma pessoa negra e uma pessoa branca não é o talento, é a oportunidade. As próprias redes de sociabilidade que governam a cultura que é valorizada no Rio de Janeiro, são redes de sociabilidade brancas. Se o que conta para acessar esses espaços são as redes de sociabilidade, isso se reproduz de uma maneira branca. E aí é o que a Viola Davis falou, reforçando isso que a Fefa diz, né? A diferença entre a trajetória de uma pessoa negra e uma pessoa branca não é o talento, é a oportunidade. A gente vê realmente essa questão educação e o que vocês trouxeram, a questão da representatividade. Inclusive agora, no dia 7 de setembro de 2020, tem o lançamento de um documentário dirigido pela Ethel Oliveira e Júlia Mariano, chama Sementes, Mulheres Pretas no Poder. Pelo que vocês falaram, a solução parece ser essa, aumentar a representatividade. Agora, vocês acham que falta união para que isso seja alcançado? União do Povo Preto, por exemplo. E aí é uma perspectiva minha, né? Eu participei de uma pesquisa agora, muito recente não, foi em 2018, em que nós entrevistamos, eu junto com o meu orientador, Amilcar Pereira, e o Jorge Maia, entrevistamos militantes da atualidade do movimento negro no Brasil inteiro. Então, a ideia era fazer um pouco do retrato do que é o movimento negro do século XXI, né? Porque a gente tem retratos que são muito... retratos da década de 70, retratos da década de 30, mas o movimento negro do século XXI não tinha um retrato tão grande, assim, em um nível nacional. E uma das questões que apareceram, que a sua fala me lembrou, foi a questão da fragmentação versus capilarização. A questão que ficava era o que acontece com o movimento negro hoje é uma fragmentação no sentido de que outros movimentos negros de outros momentos, eles eram mais centralizados em um tipo de estrutura, então você tinha estruturas como Ao Negro, o MNU, entre outras, né, outras organizações, eu falo das que estão aqui mais próximas, mas outras como Sedempa, no Pará. Então, a década de 70 e 80 foram décadas que foram marcadas por instituições negras mais estruturadas, assim, mais estruturais. E aí hoje a gente tem um outro momento, um momento em que
não é só um momento não é mais um momento de emergência de grandes instituições do movimento negro. Então você tem ali páginas, você tem grupos que disseminam, você tem o Guelé 10, por exemplo, que é um grande disseminador de pensamento do movimento negro. Você tem coalizões como a Coalizão Negra por Direitos, que é um grupo que tenta centralizar de alguma maneira as demandas do movimento negro, só que esses grupos eles não funcionam mais como estruturas, eles funcionam mais como direções. E eu não sei, na minha perspectiva, eu tendo a pensar na perspectiva da capilarização. Essas foram as duas perspectivas que apareceram. Ora as pessoas tendiam para uma, ora tendiam para outra. E a perspectiva da capilarização é a ideia de que, com a emergência das novas redes e das novas formas de contato, hoje a gente o movimento não é mais de seduzir pessoas para se engajar em movimentos antirracistas. É o contrário, é disseminar a cultura de luta antirracista, e aí puxando a brasa para minha sardinha, né, João? Disseminar a cultura de luta antirracista para todo lugar que ela chegue. Então, a minha sensação não é necessariamente de que os movimentos estão divididos. A minha sensação é a de que pessoas das mais diversas estão sendo afetadas em algum grau por essa cultura de luta antirracista. E essa cultura faz as pessoas mais diversas possíveis se movimentarem. Então, é claro, como são pessoas mais diversas possíveis e não militantes que estão organizados sob uma mesma pauta e uma mesma instituição, é evidente que, enfim, vão haver divergências e vão haver contraposições e vão haver uma série de coisas, né? Mas uma dessas minhas entrevistadas falou, é uma entrevistada de São Paulo, Luana é o nome dela, ela falou que a nossa população foi silenciada durante muitos anos. E a gente vê essas rusgas acontecendo porque a nossa população não teve direito de falar durante muito tempo. E agora, quando ela quer falar, ela está discutindo todas as questões que deviam ter sido discutidas nos últimos 500 anos do Brasil. E agora ela está discutindo. Então, eu tendo a enxergar esses diversos caminhos pelos quais a cultura vai se integrando na sociedade, vai afetando e vai contagiando a sociedade como uma infiltração antirracista, mais do que como um separatismo, sabe? Essa é a minha perspectiva, né? Talvez eu seja muito positiva, mas é isso que leva a gente para frente, eu acho. Concordo, Thay, concordo plenamente com o que a Thay falou. E aí eu acho também que tem uma outra questão que é muito importante, né? E aí a gente está falando aqui de níveis, né? De níveis de sociedade, enfim. A gente precisa também olhar para a necessidade da garantia do povo preto, de que a sua pauta política também vai ser discutida, né? Eu acho que a gente já percebeu que durante todo esse período, por exemplo, de redemocratização, não preciso nem voltar na história para falar, que as nossas câmaras, que, enfim, o nosso executivo, o nosso legislativo e o nosso judiciário é composto por, basicamente, na sua totalidade, pessoas brancas, né? Então, a gente precisa transformar as bases da sociedade também, né? Então, é muita coisa para ser feita em tão pouco tempo, né? É muita coisa para garantir, por exemplo, a democracia, né? Hoje a gente já sabe, já compreende que não é possível que exista a democracia enquanto existir o racismo, né? Porque o racismo estrutural é algo que impede, na sua maior, enfim, na sua face mais vil, a humanidade dos corpos negros, né? A gente vive com genocídio, a gente vive um genocídio cotidiano, né? E aí, como é que a gente vai transformar a base da sociedade se a gente ainda está discutindo a nossa própria humanidade, né? A nossa própria sobrevivência, a sobrevivência do nosso futuro. Que está morrendo são os nossos garotos, né? São os nossos jovens. Eu sou homem negro, tenho 30 anos de idade, formado, né, na faculdade, fiz mestrado, isso já faz de mim uma pessoa que está extremamente fora da curva, né? Eu superei aí uma série de percalços, inclusive um genocídio, para estar aqui. E hoje a gente já percebe que é necessário que estejam cada vez mais pessoas pretas na política, porque a gente precisa desenvolver o nosso projeto de nação. Nós fomos deixados apagados, invisibilizados, nós seguimos sendo assassinados,
né? Salve Marielle. E a gente hoje percebe que a gente precisa também discutir o nosso projeto de nação, se a gente foi deixado de fora esse tempo todo. Então, acho que não falta união. Na verdade, o que falta é que o próximo passo seja dado, que a gente consiga, de fato, transformar a política brasileira na cara do Brasil, que é 56% negra. Essa fala do João me lembrou o César MC, no Poetas do Topo 3 agora, que ele tem um trechinho no final que ele fala como o favelado vai sonhar com topo se a missão cotidiana ainda ficar vivo, né? Tipo, é isso, né? A gente precisa... o que mais impede a gente não são as rusgas, o que mais impede a gente são todos os Einsteins que vão para a vala, todas as Marielles que não chegam lá, todas as grandes potências que são desperdiçadas, os grandes talentos que são erradicados da Terra, porque a missão cotidiana ainda fica vivo, né? Nossa, assim, tudo a ver com o que eu estava pensando, né? Quando eu falei na minha outra fala que a população negra não tá preocupada com essa questão não tá tão preocupada assim, né? Não tá podendo se preocupar com essa questão do preciso ter a visibilidade, tem que ter ali conquistar esse espaço que é do branco, porque a gente isso, né? A gente está preocupado em sobreviver primeiro. A gente tem que primeiro se esforçar muito para chegar em algum lugar para depois disputar esse espaço com a pessoa branca. Não é uma coisa que, como muitos deles, né, já nascem, já vêm de berço, né, como diz a expressão. Então é isso, assim, não falta isso de fato, assim, entre a população negra não falta união. A gente tem sim muitas questões relacionadas a movimentos negros diversos. E aí, claro, isso é um fato, nenhum ser humano é igual ao outro, as pessoas não pensam igual, né? Tem essa problemática que surge muitas vezes também, né? De achar que o movimento negro ele tem que ser um só. Não, o movimento negro ele pode ser um monte, né? Ele pode ser muito variado, cada um pode ter a sua linha ali, mas de fato a gente está lutando por uma mesma causa, né? Que é o parem de nos matar, vidas negras importam. Então, assim, a união sempre vai existir, independente da linha que esse movimento está seguindo, e ainda que essa pessoa negra, né, ou essa comunidade negra não se envolva com nenhum tipo de movimento político ou social, ela tem ali a sua forma de se unir, sua forma de lutar, que está ali dentro da própria comunidade dela, que está ali no seio, na família, sempre tem, né? Então, assim, de fato, a união com a população negra existe e as divergências nos movimentos negros, de fato, existem e sempre vão existir porque são seres humanos, né? Somos seres humanos e é isso que a gente está aqui lutando para mostrar o tempo todo. Então, acho que o mais válido que se tem é isso, né? Essa grande gama de movimentos negros. Talvez falando até com certo otimismo, a gente vê se um espaço que não era dado, hoje parece que os movimentos estão criando espaços. Por exemplo, há pouco tempo eu falei com a Ana Camila Esteves, idealizadora e curadora da Mostra de Cinemas Africanos, e a gente vê aí também um crescimento de novas vertentes como afrofuturismo e um resgate, por exemplo, da mitologia egípcia, que a gente hoje sabe o quanto que os gregos, por exemplo, beberam ali da mitologia egípcia, até roubaram, né, ideias. Se hoje as pessoas já roubam ideias, imagina na época. Então, queria um pouquinho a opinião de vocês sobre isso. Eu acho que faz parte um pouco do que eu citei aqui anteriormente, né? Essa necessidade da gente olhar para o passado se é sankofa, né? Se a gente for trazer aqui os adinkras, né? Para esse debate, né? Os adinkras, óbvio, a gente reconhece enquanto uma gama de símbolos aí, dos Ashanti especificamente, mas eles têm muito a nos ensinar, né? O sankofa, ele é um pássaro olhando para trás.
né? O que isso significa, né? Que para seguir para frente a gente precisa estar sempre olhando respeitando a nossa ancestralidade, né? A gente precisa conhecer o nosso passado para a gente poder projetar o nosso futuro, né? Isso tem relação com uma série de valores que são civilizatórios, né? Esses valores civilizatórios, aí é como a gente costuma dizer, né? Os nossos passos, eles vêm de longe. E aí, quando a gente traz, por exemplo, para um debate o afrofuturismo, a gente consegue aí debater uma proposta de futuro ficcional que seja, né? E aí de uma população que historicamente jamais se viu representada nas narrativas fantásticas, nas narrativas de ficção científica, né? E agora assumindo o protagonismo, né? A gente fala do afrofuturismo enquanto um movimento cultural que abarca aí a música, que abarca a literatura, né? Então eu estou falando aí que abarca o cinema, né? As narrativas curtas, eu estou falando aí o teatro, né? Então é um movimento cultural muito forte que visa, inclusive, popularizar essa cultura e essa história, essa ancestralidade que durante muito tempo nos foi negada. Todo mundo que tem um descendente europeu na família gosta de dizer, né? Eu descendo de italianos, né? Meu avô, meu tataravô italiano veio para cá. Essa história é muito linda, mas nós fomos frutos de processos de violência epistemológica, né? De violência de fato que nos tomou os nossos nomes, né? E daí, por exemplo, ontem inclusive eu estava numa live com a Azan Jerry que a gente conversou um pouco sobre isso, né? Como que existem estratégias do povo preto que hoje nos permitem nos autorreferenciar, nos autonomear e nos autoproteger, né? E aí a questão do nome, por exemplo, é uma questão muito importante, muito cara também ao pensamento filosófico africano e egípcio, né? O nome é o rei, né? Ele reverbera no universo, né? A partir do momento, mesmo antes do nosso nascimento, mesmo antes da vinda do nosso espírito para esse plano, né, o nosso nome é extremamente importante. E aí quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa descendente de europeu se orgulhando do seu sobrenome, se orgulhando da sua descendência, é porque essa população não passou por processo de violência extrema. Eles sempre tiveram o passado, né, e, portanto, eles sempre foram donos do futuro, né? Agora é diferente. Quando a gente traz o desenvolvimento aí de uma proposta de afrofuturo, né, é uma proposta cujo protagonismo é negro, mas que principalmente é uma proposta que vai respeitar essa ancestralidade. Então agora a gente está falando aí do nosso próprio passado, né? A gente está se autorreferenciando no nosso presente e a gente está se autoprotegendo o nosso próprio futuro, né? Então falar do afrofuturismo é falar de possibilidades, algo que sempre foi negado à população negra no Brasil. Possibilidades de um desenvolvimento pessoal, mas coletivo também, né? E eu acho que isso é muito importante de demarcar aqui, que todo movimento cultural preto, ele leva em conta um dos valores civilizatórios afro-brasileiros, que vem de África, que é a questão da coletividade, da circularidade, né? Essa energia que perpassa por toda a formação do nosso ser, né? E aí não tem como falar de afrofuturismo, não tem como falar sobre essa relação com a filosofia egípcia sem falar do afeto, que é uma dimensão que historicamente a filosofia ocidental eurocristã tem simplesmente retirado da equação, né? A gente vê um desenvolvimento da filosofia, por exemplo, grega, né? Baseada na razão, né? Nessa coisa cartesiana de viver, de olhar, de ver o mundo e de se relacionar com o mundo também, né? A filosofia africana e o afrofuturismo rompem com isso, né? Agora a nossa relação de futuro não existe se não for uma relação que perpassa os nossos corpos, mas que respeita a natureza também, né? Respeita a natureza e respeita os nossos sentimentos, né? E aí a dimensão do afeto aí torna-se extremamente importante para a gente. E aí a Catiça Ribeiro fala do IB. O IB é o coração na filosofia africana e ele é formado a partir de uma gota de sangue da nossa mãe, né? Uma gota de sangue da nossa mãe forma o nosso coração. Isso representa que eu carrego em mim uma ancestralidade. E essa ancestralidade ela precisa
definir, eu vou me autorreferenciar a partir dessa ancestralidade para pensar possibilidades do futuro. Isso, inclusive, é assunto do meu próximo livro, Álvaro. Eu estou escrevendo um romance afrofuturista, né, e que eu estou usando todos esses estudos relacionados à filosofia africana, egípcia, para pensar um futuro, por exemplo, em que, se a gente for imaginar aqui um afrofuturo, eu digo para todo branco que está ouvindo a gente agora, né, que se a destruição da natureza seguir esse mesmo caminho, é possível que no futuro não existam mais pessoas brancas, né? Porque o próprio desenvolvimento da melanina, da falta de melanina branca, é determinado a partir da garantia de um mundo que esteja em equilíbrio, né? Se você não tem esse equilíbrio, você possivelmente perde. Agora, já óbvio, uma dica aí para o meu próximo romance. Você imagina um mundo em que, no futuro, o sol matou todas as pessoas brancas, você só tem gente melaninada andando por aí, né? Você tem um afrofuturo com um protagonismo totalmente negro, que é o meu próximo romance, chama-se Kemet. E a busca, enfim, eu trago aí os 5 aspectos da existência relacionados à filosofia africana. Falei pra caramba, mas eu acho que é importante marcar, né? O desenvolvimento desse movimento cultural, ele diz respeito a uma possibilidade para o povo preto. Cara, eu fiquei aqui querendo bater palma pro João, esse intelectual negro maravilhoso. E o meu contato com o afrofuturismo não é um contato tão próximo assim. Eu comecei a pensar sobre afrofuturismo, olhem só, a partir do Amílcar Cabral. Ele é uma peça fundamental na minha pesquisa e ele falava... Ele era um intelectual maravilhoso, ele era uma liderança na luta pela libertação de Guiné-Bissau e Cabo Verde da colonização. Para além disso, ele era um teórico da revolução, né? Então, ele estava ali, olha só o papel que onde ele estava. Ele estava bem ali na articulação da luta política e da produção intelectual, com o compromisso de imaginar um novo futuro para uma população que era colonizada e estava lutando pela descolonização, né, pela independência, pela liberdade. E esse sujeito, ele tem uma compreensão dessa luta que ele fazia armado, sabe? Não era uma luta teórica. Para além de produzir teoria, o Amílcar Cabral produzia luta, guerrilha, no meio do mato, sabe? Com esse compromisso, sabendo que a luta se produz a partir da cultura, que é o que a gente está falando aqui, né? Cultura não é uma coisa banal, não é uma coisa superficial. Ele dizia que a luta não é só um fato cultural, mas a luta é também um fator de cultura. Então, para além de um registro daquela síntese do que a sociedade está vivendo, a própria luta que eles estavam desempenhando produzia uma cultura que se espalhava na sociedade. E aí, a pegada do meu trabalho é movimento negro na atualidade, né? Mas é o que o João falou sobre Sankofa. A gente não consegue pensar o presente sem entender que a memória de luta da nossa população vem de algum lugar. Então, a gente escolhe se referenciar onde? Quando eu olho hoje o afrofuturismo e esse ímpeto criativo de pensar um futuro e não só pensar, mas criar vias imaginadas para um futuro que vai existir, porque eu acho que tem isso, né? A gente pensar ficção afrofuturista não é uma coisa desconectada da realidade. A gente pode pensar em uma série de tecnologias que existem hoje que foram pensadas a partir da ficção científica antes. E hoje a gente está aqui empenhado em criar um afrofuturo a partir da imaginação do que a gente tem hoje. Estão se criando vias para pensar o futuro. Assim como Amílcar Cabral criava e pensava vias a partir da cultura de pensar um futuro imaginado que se consolidou com a libertação de Guiné-Bissau e Cabo Verde. As nossas vias hoje não são mais uma luta pela libertação nacional. A gente não está aqui
no Brasil, a partir de todos os movimentos e de toda a circulação dessa cultura formada a partir da luta antirracista, que eu tenho chamado de cultura de luta antirracista, a gente não está pensando em libertação nacional, a gente está pensando em fim do racismo, a gente está pensando em uma sociedade com protagonismo negro. E aí a gente está pensando, a partir da cultura, o afrofuturismo ele é uma síntese do que a nossa sociedade clama e deseja, mas ele também é um instrumento de pensar vias para um futuro imaginado. E se o Amilcar Cabral se viu em algum momento de arma na mão, lutando contra o colonialismo, a gente está aqui hoje com a arma da cultura na mão, lutando contra o racismo. E a partir de movimentos como o afrofuturismo, a gente cria essas vias. Então, eu acho que é isso que o João falou, né? Esse movimento de Sankofa alimenta a gente com o passado. A gente começou ontem, foi a minha primeira experiência enquanto professora do ensino superior, como estagiária docente, na primeira vez que uma disciplina de educação das relações étnico-raciais e direitos humanos é dada como obrigatória no IFIX, que é o lugar onde eu me formei. Então, na ementa desse primeiro curso que aconteceu pela primeira vez, em que eu pela primeira vez sou professora e participei da construção dessa ementa, a epígrafe dessa ementa diz: a pluralidade de passados é o que possibilita a pluralidade de futuros. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, está pensando aqui, e é isso que Amilcar Cabral criou como possibilidade e que o afrofuturismo cria como possibilidade, né? Com a Sankofa a gente olha para trás, entende essas experiências mais diversas possíveis e cria um futuro novo que hoje é imaginado, mas que amanhã vai ser possível, sabe? Que é isso, né? A gente tem essa necessidade enorme de debater as questões que a gente passa agora, né? Os problemas sociais que a gente enfrenta agora, mas a gente também precisa pensar o que a gente tem pela frente, né? O que a gente quer ter pela frente, né? Então é isso, ter uma ideia de futuro pra gente, porque a gente não quer só sobreviver, a gente quer também viver, a gente quer também ter Exatamente. Um futuro garantido. Eu acho que essa é uma das pautas assim mais caras do movimento negro da atualidade. Mas aí os dois já falaram tudo que era necessário, eu também não teria muita propriedade para falar sobre isso. Sabe que você me lembrou um conceito de um livro do Luiz Antônio Simas, que é a supravivência. Algo que historicamente sempre foi negado para a população negra no mundo. A gente não só vivia, a gente precisava sobreviver, mas a gente nunca teve a possibilidade de supraviver. Ou seja, de enfim, ascender nesse sentido, né? De construir, por exemplo, uma civilização como foi a civilização egípcia, né? Construir uma possibilidade de futuro, né? Eu acho que isso é supravivência. Eu acho que o afrofuturo, ele está dentro dessa categoria de supravivência, que é essa possibilidade de futuro para além de todas as mazelas do presente, respeitando toda a grandiosidade do nosso passado. Eu acho engraçado também essa pauta do afrofuturismo hoje na internet, ela vem ganhando essa visibilidade a partir de artes, principalmente, né, de vídeos ou de imagens que são construídas através, né, da arte digital. E isso é muito interessante, porque todas essas artes elas trazem esses elementos, né, da cultura egípcia, de uma cultura antiga, para reafirmar esse futuro, né? Exatamente a ideia do Sankofa que você colocou aqui, mas o que eu venho pensando, assim, é essa questão, né, como foi citado aqui, não sei quem foi que falou, da questão da apropriação, né, da cultura. E é isso, a gente vem se apropriando também de formas que faziam a gente ser invisibilizado, né? Por exemplo, a internet é muito isso. A internet, por muito tempo, invisibilizou a população negra, né? As mídias como um todo invisibilizaram a população negra. E a gente agora vem retomando esses meios, né? Vem tomando e vem ganhando e conquistando a visibilidade a partir de uma filosofia nossa, né? Que é a do afrofuturismo. Valorizando a potência que a gente tem, sempre teve, e mostrando que população negra não é escravização, né? A escravização da população negra é o mal que o branco estabeleceu.
Eu adoro falar a partir de frases de rap, né? Então, permita que eu fale não as minhas cicatrizes, né? É a minha vivência, é de onde eu venho, é o que eu tenho e não essa coisa que interrompeu, sabe? E eu acho que é muito isso, né? E é o que a Fefa falou. A gente tá retomando esse espaço e entendendo que o que a gente tem de potência é o que leva a gente para esse futuro imaginado / possível / estamos na luta para criá-lo, né? Belíssimas falas aí. Vamos agora para nossas considerações finais. Eu vou dar aqui algumas sugestões também, aproveitar de leitura para quem quer se aprofundar mais também, além dos livros do afroliterato João Rafael. Eu recomendo aqui o África Ancestral, A África Antes dos Europeus, de Marcelo Fontana e Sandra R.N. Santos. O Ensino de Filosofia, a Lei 10.639, vocês já conhecem bem. A História da África e do Brasil Afrodescendente, da Inaê Lopes dos Santos também, é maravilhoso. E esse aqui que já é considerado um clássico, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, de Djamila Ribeiro. E agora as considerações finais de vocês. Eu queria agradecer primeiro, né, pelo convite para participar desse papo. Saio daqui muito animada com essas ideias sobre afrofuturismo. Às vezes a gente fica... Esse é o incrível desses diálogos que a gente tem estabelecido, né? Às vezes a gente tem aqui coisas acontecendo na nossa conversa e a gente coloca todas as pessoas na roda para conversar e olha como a gente está numa conexão bacana, né? Olha como as coisas são cabalísticas. O João está aqui falando de Sankofa, a gente pensa em afrofuturismo, tem um quadro ali do Amilcar Cabral que vai levar a gente para um futuro imaginado, que é um futuro possível, e eu acho que isso é muito enriquecedor, né? A gente precisa estar nos espaços e falar nos espaços, né? Estamos todos aí na luta, cada um de nós três aqui levando projetos a cabo. Então, nas minhas considerações finais, eu vou convidar vocês a conhecerem o incrível João com a Dincra Produções, conhecer eu e a Fê falar no Não Serei Interrompida podcast, onde a gente fala das questões da atualidade a partir da produção intelectual de mulheres negras, que é comumente invisibilizada. Então, às vezes a gente fica com essa perspectiva da falta, quando na verdade o que a gente está fazendo é não olhando para intelectuais negras maravilhosas que já produziram sobre as mais diversas coisas para a construção desse futuro. Queria também ir encerrando, pensando, deixando um último pensamento de que cultura, ela é a síntese do que está acontecendo hoje. Então, a cultura é a síntese do nosso tempo. A cultura tem a ver com o movimento artístico, mas a cultura negra ela tem também a ver com as narrativas do movimento negro que vão se espalhando pela sociedade. Então, o movimento negro ele produz uma cultura, essa cultura se espalha pela sociedade e chega para a gente através de obras de arte, de músicas, de livros. Eu acho que o mais importante para você se inserir em qualquer discussão de racismo, antirracismo, cultura negra, é você começar a perceber, observar e se deixar afetar pela cultura negra que está à tua volta, porque ela ensina muito. É isso. Eu queria primeiro agradecer, né, o convite. Foi muito legal estar aqui com vocês, debatendo. Como a Thay falou, a gente está numa conexão aqui, né, muito grande para fazer o debate. E é isso, né? A cultura negra, ela precisa ser valorizada. Eu queria deixar um recado aí para a galera que está ouvindo, que essa ideia, né, de valorize um fazedor de cultura negro e não valorize, né, só a cultura negra, né? Tem que sempre pensar também na pessoa por trás daquela manifestação. Isso eu acho que é o mais importante atualmente, principalmente quando a gente está debatendo aí a apropriação que é constante da cultura negra. Então é isso, valorize o fazedor de cultura negra, valorize a cultura negra, porque ela traz consigo uma história de luta, de resistência que vem de longe. Não é só a letra ali em si de uma música, não é só a imagem, não é só isso. É uma história que tem por trás disso,
que é muito forte e muito importante. Então, valorizar essa cultura e esses fazedores de cultura é, então, muito importante. Convidar vocês, né, como a Thay falou, a escutar o podcast Não Serei Interrompida, mas eu queria deixar não só esse recado, né? A gente traz esse podcast a partir da produtora Nua Podcast, que é a produtora que eu fundei, e a ideia dessa produtora é criar produtos audiovisuais para a população negra, pela população negra. Então, negra e periférica. Então, a nossa ideia é facilitar ao máximo a vida da população negra e periférica para produzir os conteúdos audiovisuais, produzir seus podcasts, principalmente. Então, e a gente trabalha aí com diversos serviços, né? De mentoria, de produção, idealização, a gente ajuda na gravação, na finalização. Então, quem tiver interessado em conhecer, é @nuapodcasts lá no Instagram. E segue a gente, né? Tá? Preta da Voz, que é o meu Instagram, e @Tayselima, né? Exatamente. E lá a gente também compartilha bastante conteúdos relacionados aos debates que a gente faz dentro do podcast Não Serei Interrompida. É isso, obrigada pela oportunidade. Que papo incrível, muito engrandecedor, como a Thay falou, né? Eu acho que eu bebi um pouco aqui das águas desse conhecimento que foi compartilhado aqui pela gente, né? Agradecer aí também por estar fazendo parte aqui desse projeto tão bacana, agradecer ao Álvaro aí pelo convite. E aí, resta pouco a falar, né? Restou muito pouco, eu acho que trazer aqui, fazer uma pequena síntese, né, do como a gente começou falando sobre a questão da valorização da cultura negra, como a gente avançou na pauta, né, falando um pouquinho sobre as necessidades do povo negro, sobre até as possibilidades de futuro que a gente tem. E aí pensar que a gente pode, eu acho que finalizar aqui com chave de ouro, né, que a gente pode sim pensar num futuro a partir de uma referência do passado, da nossa ancestralidade, respeitando a nossa ancestralidade, né? Eu costumo dizer, muita gente me pergunta, quando é que você acha que vai acabar, né? Eu costumo dizer que o racismo a gente só vai dar o nosso trabalho por concluído quando as nossas crianças começarem a perceber, né, que elas são bonitas também e que elas podem fazer o que elas bem quiserem e entenderem da vida. Então, é uma questão aí que a gente traz, mas que a gente aponta muito bem, né? É o futuro que a gente quer criar para que as nossas crianças cresçam num ambiente saudável, numa sociedade justa, plural, igualitária. E aí, finalizar também convidando você a conhecer as minhas redes, no Instagram, @ojoãorafael, com PH, a Adinkra Produções, que é uma produtora criada em 2018, também com a proposta de trazer a pauta negra por nós mesmos, né? Aí, num esforço para acabar com o protagonismo negro na televisão e nas redes sociais, basicamente a partir das páginas policiais, né? Trazendo aí esse protagonismo, respeitando também essa ancestralidade, trazendo, por exemplo, o Jornal Diaspora Negra, né? A gente está parado desde que começou a pandemia, mas é um projeto aí que existe aí para respeitar essa voz de, por exemplo, de pensadores negros ao longo da história, respeitar essa voz viva também, né? Essa valorização de intelectuais negros vivos, né? Homens e mulheres que estão aí produzindo, estão aí chamando por uma grande reflexão, por uma mudança, e aí a gente está no momento da luta antirracista, que é o da ação, de fato, né? Então, a gente chegou no momento da reparação, a gente não vai recuar nenhum passo, é o momento de retomar essas narrativas, inclusive na política, no campo político, trazendo aí a importância de legisladores negros, de pessoas negras que estejam pensando a legislação também. Então, a gente está nesse movimento, a gente está nessa luta, a gente não vai recuar nenhum passo, e é isso. É isso aí, gente boa, gratidão por aceitarem o convite aqui no Vivente Andante. Também sigam no Instagram, @Vivente Andante, visitem o site www.viventeandante.com. Gratidão ao nosso editor, o mágico do som, da imagem, de tudo mais, Fachal Júnior. É isso, gratidão. Vamos em frente. Vivente Andante.